Shalom, paz e prosperidade para você. Que a paz do Senhor, a prosperidade do alto esteja na sua vida através do que? Da palavra de Deus. Estamos aqui falando sobre o cumprimento da palavra do Senhor. Tudo que o Senhor falou se cumpriu. Então, Jeremias capítulo 1, versos 12, fala assim: Então o Senhor Jeová me respondeu: Eis que vistes bem, porque eu velo pela minha palavra para que se cumpra. E logo em seguida veio a palavra de Deus na vida de Jeremias para levar o quê? Para levar a notícia para o povo ali de Judá. Amadas, o que a palavra faz conosco? Qual é o efeito da palavra na nossa vida, no nosso ser, no nosso intelecto, na nossa mente? O que acontece quando nós lemos a palavra de Deus? O que acontece quando nós falamos com o Pai? O que acontece aí na sua vida quando você fala, né? Quando você ouve a voz de Deus? Algo incrível acontece. Você pode ter certeza que a palavra do Senhor, ela tem um efeito todo especial na nossa vida, né? E um estudo, né? Um estudo foi feito recentemente, lá do ano de 2000, recentemente, tem uns 10 anos, mas vamos trazer isso para hoje. Então, no ano 2000, o cientista fez um estudo, né, pelo Centro de Engajamento Bíblico, né, em que eles estudaram 40 mil pessoas, né, nos Estados Unidos, entre 8 a 80 anos, olha só que interessante. Então, eles apenas, né, queriam ver como nós estávamos interagindo com as Escrituras, como aquele povo estava interagindo com as Escrituras, e como é que você está interagindo com a Escritura, né? Como que está sendo essa interação? O que ela tem feito no seu coração e na sua vida? Sabe qual foi o resultado desse estudo que essa equipe, né, de estudos bíblicos fizeram? Então, eles descobriram uma coisa assim que acabou se tornando a principal descoberta, né, do estudo em si. Né? Então, eles estavam procurando por isso e se tornou um ponto principal do estudo deles. Então, quando nós lemos a Bíblia, né, quando nós lemos a Bíblia, quando nós praticamos a Bíblia, quando nós colocamos isso como algo mesmo disciplinar no nosso dia a dia, sabe o que acontece? Então, quando eu, nós lemos a Bíblia uma vez por semana, né? Ela acontece o quê? Isso poderia ser um culto de domingo, ou seja, se você lê a Bíblia só lá no culto no domingo, quando o pastor abre a palavra e ministra, quando alguém ministra a palavra lá no altar, quando acontece isso, quando eles falam assim, abra a sua Bíblia, e nós ouvimos a mensagem uma vez por semana, mostrou o quê? Um efeito quase insignificante, né, em algumas áreas chaves da sua vida, da nossa vida. Então, vou explicar melhor aqui. Então, quando você lê a Bíblia uma vez por semana, ou seja, no culto, ela não tem um efeito significativo na sua vida. Duas vezes por semana, né? O efeito é quase insignificante. Agora, ao lermos a Bíblia 3 vezes por semana, quando eles pesquisaram isso, eles viram que houve um sinal diferente, né? No mapa, como se fosse um batimento cardíaco. Isso porque a pessoa estava lendo 3 vezes por semana, né? Então, algo aconteceu, ainda que fosse como um batimento, aconteceu algo diferente. Por quê? A pessoa estava lendo 3 vezes na semana, né? Então, a mais profunda descoberta é essa. Quando lemos a Bíblia 4 vezes por semana, o efeito sobe de uma forma incrível, incrível. Então, o esperado seria que fosse um ou dois, né? Que houvesse um aumento gradual no efeito e no impacto na nossa vida, mas foi literalmente 1, 2, 3 e 4. Algo muda radicalmente. Então, o sentimento de solidão, quando você lê a Bíblia mais de 4 vezes na semana, né? A quatro, a mais do que isso, o sentimento de solidão, ela cai o quê? 30%. Isso lendo a Bíblia 4 vezes por semana, né? Problemas com a raiva cai 32%. Que maravilha, né? E a amargura em relacionamento, casamento, relacionamento com seus filhos cai 40%, né? O alcoolismo cai 57%.
o sentimento de estagnação espiritual. Se eu tivesse que escolher uma área, quando eu converso, né, com as pessoas, na qual elas realmente, na qual elas realmente são honestas, é que elas se sentem estagnadas espiritualmente. É só fazer uma pergunta. Quando você vê uma pessoa estagnada, assim, principalmente nós estamos falando de cristãos, né? Só você fazer uma pergunta para ela: quantas vezes você lê a palavra do Senhor? Quanto tempo você gasta na palavra de Deus? Aí você vai ter a resposta, né? Então, lendo a Bíblia 4 vezes por semana ou mais, esse sentimento cai 60%. Olha só que interessante. Então, a estagnação espiritual, quando você lê a Bíblia 4 vezes por semana ou mais, ela cai 60%. E o contato com a pornografia cai 61%. Olha que interessante. Então, se olharmos, né, para o hábito positivos do comportamento da fé, ela aumenta 200%. Uau, será que tem essa porcentagem? Tem, porque ela vai aumentar. Né? Então, por que você confia na palavra de Deus? E há um aumento de 230% aonde? No discipulado, porque você está estudando. Aí você entra ali em Tiago, olha, Tiago fala, o livro de Tiago fala que nós não podemos ser só ouvintes, mas precisamos ser praticantes da palavra. E ela aumenta, porque o discipulado é onde você aprende, é onde você estuda a palavra, onde você tem um orientador, uma orientadora que acompanha você, que ensina você, que você vai buscar entendimento, isso aumenta 230% na sua vida. Então, por que a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que o quê? Do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas da medula e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Hebreus 4:12. Olha só o que a palavra faz conosco. Olha só o que acontece quando você estuda a palavra, quando você lê a palavra, quando você pratica isso semanalmente, quando você pega todo dia e lê a palavra de Deus, você conhece o que o Senhor está falando, você conhece quais são as variantes, você começa a saber que a promessa do Senhor está se cumprindo. Então, a palavra de Deus, ela gera um efeito de saúde em você, né? Ela gera um efeito no seu corpo, na sua mente, na sua alma, grandioso. Então, quando nós. Por quê? Porque ali na palavra de Deus está todas as respostas para as nossas dificuldades, relacionamento, finanças, né? Ministério, convívio, né? Ensina como lidar com situações difíceis, traz mandamentos preciosos. Então, você vê que essa pesquisa ela é muito válida. E você pratica hoje, eu desafio você a fazer essa prática. Começa a ler a Bíblia todos os dias. E você vai ver que o Senhor vai falar com você, que o Senhor vai começar a sarar aí as suas feridas internas, o Senhor vai começar a trabalhar no seu coração, o Senhor vai começar a trazer um efeito para a sua vida que você não vai ter ideia, né? A cura vai vir, a transformação vai vir. A libertação vai vir, porque a palavra é ela que liberta, é ela que dá direção. E isso é um fato, é comprovado, né? Então fica para você esse desafio. Começa a ler a Bíblia e você vai ver que muitas situações no seu cotidiano vai ser transformado. E aquilo que não é para Deus fazer, Ele vai te dar uma direção, como vai ser a solução. E é isso que a palavra faz, porque ela dá vida, ela traz eficácia, ela traz direção para a sua vida e para a minha vida. Então, quando eu passei a ler a Bíblia diariamente, quando eu passei a entender o que acontecia com os reis, com os sacerdotes, com os discípulos, com as curas, com as libertações que Jesus fazia, isso começou a acontecer na minha vida. Comecei a ser liberta, eu comecei a ser curada, eu comecei a ser transformada. E é essa palavra que o Senhor tem para mim e para você. Não existe, amadas, é, nada que vai nos dar uma direção que não seja a própria palavra de Deus, porque é ela que vem com uma direção perfeita para a nossa vida. E nós precisamos ouvir a voz de Deus aqui na palavra.
mesmo você indo, né, na sua igreja, ouvindo ministrações, mensagens, mas não tem nada mais profundo que você pegar a palavra de Deus, sentar-se aí no seu quarto e colocar uma outra cadeira do lado e falar: Espírito Santo, fala comigo. Espírito Santo, me ensina a palavra. Que eu quebre esse muro que se levantou na minha leitura diária, porque é outro nível. Quando você pega a palavra e senta para estudar, é outro nível. É importante ouvir mensagem, sim. Tem que ir na igreja, tem sim, porque ali tem uma palavra de sabedoria do Senhor. Mas quando você e eu nos sentamos no nosso quarto e pegamos a palavra de Deus, ela vem como uma espada e ela vai trazer aquilo que nós precisamos naquele momento, em nome de Jesus. Então, eu quero orar com você nesse momento, para que todo o espírito de frieza, todo espírito de impedimento caia por terra, em nome de Jesus, para que eu e você possamos estarmos firmes na palavra do Senhor e possamos ser orientada pela palavra de Deus, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e amado e querido Pai, eu apresento a minha vida, Senhor, a vida de cada mulher que está ouvindo esse devocional. Oh Deus, que toda frieza espiritual acerca, ó Pai, da leitura da palavra caia por terra. Porque sabemos, ó Deus, que o nosso único remédio é a Sua palavra, a única direção é a Sua palavra. Então, ó Deus, que nós possamos nos comprometer, ó Deus, a ser leitoras assíduas e ávidas pela tua palavra, que possamos ter fome e sede de ti, ó Pai, diariamente, para que possamos, ó Deus, receber, Senhor, do Senhor aquilo que o Senhor tem guardado para nossas vidas, que o Senhor possa, Senhor, abençoar cada mulher, que elas possam se comprometer contigo, ó Deus, e estar, ó Deus, ouvindo a sua voz através da leitura pessoal da palavra, ó Pai, que haja, Senhor, um culto racional acerca disso, que haja, Senhor, uma mudança de mente acerca disso, ó Pai, que não possamos, ó Deus, ser levados por qualquer vento de doutrina, não, Pai, mas que possamos ser orientados pela Sua voz, ó Pai, que haja, Senhor, no nosso coração o desejo, ó Pai, de te conhecer e passar a te conhecer, ó Pai, que nós, Senhor, não sejamos mulheres que perecemos porque nos falta conhecimento, ó Pai, que possamos, Senhor, conhecer a Sua verdade, porque ela vai nos libertar. Então, ó Deus, eu me posiciono, Senhor, mais uma vez diante do Senhor, para que a Sua palavra cumpra o seu propósito na minha vida, que a Sua palavra, Senhor, venha de encontro às minhas necessidades de desconhecimento, para que o conhecer do Senhor seja a minha direção, ó Pai. Eu oro a Deus, sendo grato, ó Pai, por esses dias de devocional sobre a Sua palavra, e eu quero, ó Deus, que a aula de hoje, ó Pai, o devocional de hoje, possa realmente acontecer na minha vida, que eu possa atingir todos os níveis, ó Pai, do conhecimento da Tua palavra, para que eu possa viver, Senhor, uma vida abundante diante do Senhor. Eu oro, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, amadas? Louvado seja Deus. Olá, para você que ainda não é inscrita no nosso canal aqui no YouTube, por favor, se inscreva, compartilhe, faz um comentário e você possa compartilhar essa palavra com muitas outras pessoas, para que a graça do Senhor abunde sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Aqui é a Marilza Rocha, do Ministério Simplesmente Mulher, com muito amor para você. Que Deus abençoe e prospere a sua vida, em nome de Jesus.